Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Laudifer, eu sou Product Manager, né, de carreira. Como eu comentei no meu LinkedIn essa semana que passou, eu resolvi gravar esse vídeo de um produto que eu construí, baseado em um problema que eu identifiquei no mercado, né, de recrutamento e seleção. E aí eu vou criar dois vídeos aqui, um explicando a solução que eu criei, né, e o problema, como é que eu cheguei no problema, como é que eu fiz a discovery, né, desse problema e cheguei nesse produto que eu construí. E aí depois, num segundo vídeo, eu vou gravar como que eu construí a solução, né, com a ajuda do Lovable e Cloud Code, né, e também como é que é a solução por trás, como é que a IA trabalha dentro do produto que não deixa de ser um produto IA first, joia? Então aqui para dar um pano de fundo, né, eu vou trazer a questão do problema que eu identifiquei no mercado, né, referente às questões de recrutamento e seleção, certo? Então a gente tem aqui hoje, né, a questão do recrutamento começa antes do recrutador, né? Então tem várias candidaturas recebidas dentro dos sites, né? Então se tem a triagem pelos ATS, né, que faz busca por palavras-chave no seu currículo, e também faz parsing ali, né, questão de a análise do currículo, a estrutura dele, né? Então o recrutador só depois vê o currículo, depois que passou algumas etapas, acaba vendo o currículo do candidato, joia? Falando um pouco mais, né, sobre o problema, para depois entrar na discovery e na solução que eu construí, hoje a gente tem no mercado de recrutamento e seleção alguns principais sites, né? Então eu vou trazer aqui o site da InHire e da Greenhouse, né? E similares a esse, né? Onde você pode inserir seu currículo, fazer o upload e mandar um currículo por vaga, né? E o que a gente tem aqui, né? O que funciona desse processo nesses sites? Então, você cria um currículo específico por vaga, né? Então, você tem uma personalização livre do conteúdo do seu currículo, tu consegue personalizar e fazer o upload depois. E tu pode também remover experiências que não são relevantes e deixar teu currículo bem aderente à vaga, né? Então, não criando narrativas que não tem, mas sim colocando informações que condizem com as suas experiências, tudo que você passou nessas experiências, tudo que tu fez, né, os problemas que tu resolveu, também as métricas que você coletou, enfim, né, os resultados que você obteve, né? Só que o que acontece? Beleza, esses sites são muito legais, então tem essa possibilidade, é mais fácil de você mandar um currículo e passar no primeiro passo, que é a triagem feita pelos sistemas ATS, né? Que é os Tracking Systems, né? Que eles chamam. Até aqui tem um pouquinho, né? ATS é Application Tracking System, é um software que rastreia candidatos, faz a triagem por palavra-chave e organiza o funil de seleção, né? Ranqueando aí os candidatos, né? E o que acontece? Se o candidato não cuida, e muitos não cuidam porque não tem nem conhecimento desse ATS, né? Então muitos currículos são automaticamente eliminados antes de qualquer humano analisar. E não é questão de o candidato não tem as qualidades, não tem perfil, não tem experiência. É que ele não conseguiu traduzir essas experiências, né, essas vivências no seu currículo de uma forma adequada para que esse. E aí, cara, posso trazer aqui, né, olhando o site da GUP, né? Então, se a gente entrar lá, a gente vai ver aqui as soluções, né? Então, a GUP tem uma série de soluções, uma série de automações, né? Então, é um alto volume de contratação, retém os melhores talentos, né? E aí, cara, central de carreiras aqui é voltado exclusivamente para quem está dentro, os funcionários das empresas que utilizam essa plataforma. E aí eles falam aqui, né, de tudo, como é vantajoso usar a GUP para quem é empresa. E de certo deve ser porque muitas utilizam, né? E olhando a Solids também é a mesma coisa, toda a solução é voltada para quem está dentro, para a empresa em si, né, e para os colaboradores da empresa, não tem nada voltado para o candidato. Então, essa é uma persona, né, dentro do. É interessante, né? É uma persona que existe
mas que nenhum site de recrutamento e seleção está olhando. Absolutamente ninguém olha para essa pessoa. Provavelmente porque não paga, né? Não gera recursos, mas ela faz total parte da jornada, né? Desses produtos. Ela é inerente essa persona aos sites de recrutamento e seleção, na minha opinião, né? Então aqui, né, Solids também tem só um portal de vagas, tal, onde você pode ver as vagas e se candidatar, como eu falei. Até entrando aqui na GUP, deixa eu ver se eu acho a parte do candidato aqui, só para mostrar para vocês, né? Então, acesso à plataforma para candidatos aqui. Não quero me delongar aqui, mas eu acho que é importante mostrar, né? Então, cara, show, né? Aqui eu tenho várias vagas cadastradas, né? Então, que eu fui aqui enriquecendo o meu currículo, né? Porque eu tenho esse conhecimento, digamos assim, e não é desde sempre que eu tenho, eu fui evoluindo e eu tentei me reaplicar às vagas, né? Eu refiz aqui, não sei se isso funciona ou não, não dá para saber, né? E olhando aqui, né? A gente tem vagas que está acontecendo, por exemplo, ó, esse aqui está na etapa 2, então esse aqui da Pulsos provavelmente já rodou o sistema ATS no meu currículo, né? E pegou as informações e viu que eu sou um bom candidato, né? Então por quê? Porque eu já fui para o teste de lógica, que eu estou supondo, porque eu realmente não sei o funcionamento, né? A única coisa que tem aqui é o selo de feedback, né? Que, poxa, essa empresa tem um tempo médio de fechamento das vagas de 54 dias. É bastante tempo, na minha opinião, né? Mas vamos lá, só o que eu queria mostrar aqui é o cadastro da vaga, né? Então eu tenho que é o meu currículo, né? Então aqui é onde tu cadastra teu currículo, né? E aí tu tem as tuas experiências, né? Então procura manter atualizado. E aqui dentro das experiências, pô, tu tem um campo, cara, minúsculo para cadastrar a tua experiência e tem uma recomendação aqui de dica de como é que tu cadastra aqui tuas experiências, que é num formato narrativo, né? Então, cara, nenhum campo aqui é adequado, né? E não tem feedback nenhum, né? É simples, você coloca, tu não sabe se escreveu direito, nada, absolutamente nada, né? Então, aqui tu salva o teu currículo, salvo continua, né, e depois vai aplicando as vagas, beleza? Até depois aqui, vou pegar rapidamente uma vaga na InHire, vagas InHire, só para mostrar, para quem não conhece, enfim, né? Vamos ver se eu acho uma vaguinha aqui. InHire App. Vagas. Vou pegar qualquer vaga só para vocês verem. Ué, software de cruzamento e seleção ATS, né? Então esse aqui é o InHire. Poxa, eu queria ver se eu acho alguma vaga aqui. Deixa eu ver se tem aqui barra vagas. Se eu vou conseguir entrar. Senão eu só vou falar aqui como é que é. Não existe. Ou seja, na InHire, para quem já se cadastrou, vai ter a descrição da vaga aqui. Podia ter deixado aberto já. E aqui do lado vai ter um painelzinho para você subir e fazer o upload do seu currículo, né? Então é assim que funciona. Só deixa eu ver aqui se eu acho rapidamente uma vaga. Vou entrar no produto aqui, ó. Nossa, eu vou já mostrando aqui, só vou entrar. Eu tenho uma vaguinha aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui no painel de vagas. Vamos ver, recrute PX. Então, por aqui, acho que eu não cadastrei. Motorista PX. Deixa eu ver aqui. PX Center. Vencer PX. Aqui, perfeito. Ótimo, agora eu vou conseguir demonstrar para vocês rapidamente aqui. Vou pegar uma vaga qualquer aqui, né? Então, como é que funciona, né? Que é um pouco melhor. Então, você se candidata aqui, né? Vem aqui, sobe teu currículo e manda bala, né? Então, tu consegue criar um currículo aderente por vaga.
Feito. Então, cara, esse é o problema que eu identifiquei. E aí, esse é um problema do lado, né? De um lado que é, enfim, né, que é para os candidatos a dificuldade de se candidatar nas vagas e de ser aprovado, passar no primeiro passo, que é o filtro do ATS. Mas o que acontece, né? Voltando aqui na minha apresentação rápida, tem uma reportagem da Forbes, né, que fala sobre escassez de talento, principalmente em tecnologia, né? Então, escassez de talentos e tecnologia desafia 98% das empresas no Brasil. Falta de software skills trava contratações e cria gargalo no mercado, mostrando é, mostra o levantamento da Ford, né? Ok, cara, e aí qual que é a minha crítica com relação a isso? Beleza, a gente tem isso 98% aqui, mas será que é escassez de talento de fato? Ou é o processo de recrutamento e seleção que está eliminando boa gente, né? Antes do próprio humano ver os currículos, né? Então, quanta gente boa não tem no mercado que não tem o conhecimento de como fazer o currículo? E, cara, é complexo, não é fácil de fazer, tu lembrar de todas as suas experiências, é colocar de forma que o ATS vai ler da melhor forma e vai ranquear o seu currículo. Então, será mesmo que é um problema de falta de gente? Eu realmente acredito que não, né? Eu vendo o LinkedIn, né? Vejo as pessoas que têm, vejo o quanto tem de pessoas que reclamam também de sites de recrutamento e seleção. Não vejo que é falta de gente competente, né? E sim um problema crônico na parte de recrutamento e seleção da forma que é feito hoje no Brasil, principalmente com relação a empresas de tecnologia que usam 100% essa plataforma, né? Então, aqui só descrevendo o que eu falei, que terminando a discovery, vamos dizer assim, os problemas identificados, né, que é o lado do candidato, tudo que eu falei, que não tem feedback, enfim, todos os problemas que eu relatei ali, né, tudo é voltado para a empresa, e do lado das empresas, as empresas falando que não encontram os candidatos. Então, cara, minimamente tem algum problema aqui, né? Joia? Então é isso. Então aqui eu fechei o problema, fechei o discovery, e aí eu parti para a solução e agora eu vou apresentar a solução aí que eu criei, né, com o Lovable e o Cloud Code, para vocês entenderem como é que funciona esse produto. Joia? Então perfeito. A solução é pensada especificamente para o candidato, claro, né, que é quem não está olhando. Tem algumas coisas aqui, né, mas eu vou apresentar para vocês. É uma solução e a First, né, que gera um CV por vaga, otimiza com relação gera um currículo otimizado, né, com relação aos ATS, né, então dá um score de aderência para aquela vaga, né, e também gera, além não está aqui, né, mas gera um currículo, como é que eu vou dizer, narrativo para colocar em plataformas como a Group e a Solids, joia? Então, tem duas funcionalidades principais, na verdade são três, eu vou mostrar para vocês. Mas os outputs são um currículo ATS e um currículo narrativo para GUP e para Solids. Joia? Então, falando aqui, né, tem todo o site aqui, né, quem quiser ler tem tudo como funciona, né? E aí eu vou descrever um pouquinho para vocês. Então, a ideia é criar um perfil mestre único, né, montado uma vez, e aí você vai, conforme as vagas que tu vai colocando ali para ver aderência e adicionando gaps que a IA vai dizendo que tem no teu currículo, e tu vai enriquecendo o teu currículo, né? Tu vai gerando esses currículos sob medida. E todo o gap, basicamente, que você vê, puta, não escrevi sobre essa experiência aqui no meu currículo. Depois, quando tu salva, ele joga nesse perfil mestre, nesse currículo mestre, para a próxima vaga já trazer aquela experiência também. E assim, né, vai bater lá no currículo que sai para a GUP, que ele vai sendo sempre enriquecido, ele nunca vai perdendo nada. Basicamente, aqui eu já falei, né, o funcionamento, né? Mas agora eu vou na prática aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante, né? Então aqui tem um processo, que é esse que eu acabei de falar, né? Então o GRSV trata cada candidatura como um evento isolado, o contexto que você insere em uma vaga é incorporado ao perfil mestre e reaproveitado nas próximas, até você ter um perfil, né, um currículo tão completo que aplicar para qualquer vaga é praticamente instantâneo, né? Então, aqui no esforço, né, para a primeira vaga, a terceira vaga, depois a sexta vaga, praticamente você não tem mais
não vai tendo mais gap de não tem mais gap no currículo para corrigir, para enriquecer, né? Ele vai ficando muito bom, né? Então, você gera um currículo de uma vaga, esse contexto é salvo no perfil mestre, e a próxima vaga já começa mais rica. Essa é a lógica do produto, né? O que tem de funcionalidade? Acho que só trazendo aqui, eu acho que dá um contexto muito bom. Então, ele gera, no fim, um currículo DocX, até friendly, né? Já com os gaps, né? Então, traz um currículo narrativo para você pôr na GUP e na Solids, né? Tem o Fale sobre você, cada vaga da GUP você tem que falar sobre você e por que você quer aquela vaga, o que teu experiência enriquece aquela vaga, então isso sai também ali, você já tem isso pronto. Tem uma nota de aderência, né, àquela vaga, então tu consegue ver tua aderência em alguns aspectos ali. E também tem um painel de candidaturas, né, que eu vou mostrar aí para vocês. Então, perfeito. Acho que é isso, né? E aí tem uma questão, tem uma cobrança, né? Com créditos ali, né? Envolve IA também, mas é um pouco como eu estruturei o produto. Então, perfeito. Eu vou entrar aqui, sem mais delongas, né? Para não demorar muito. Tá acabando, eu acho, meu áudio aqui do meu fone, talvez. É, fique um pouco pior a minha voz aí se desconectar. Espero que não. Então aqui eu criei o Workspace, né, que quando você entrar, ele vai dar os passos que tu tem para fazer aqui de configuração para você poder se candidatar às vagas. Você tem alguns créditos gratuitos ali para 2 vagas. E aqui tu põe a descrição das vagas para você ver os gaps, né? E aí trabalhar, né, nessas vagas. Então, pensando aqui no início, então você vai começar por configurações, né? Criei uma configuração onde você tem os dados pessoais, e esses dados aqui, exceto o status da busca, vai pro currículo que é gerado, né? Então precisa ser os dados reais aqui e tal. Aqui você configura a sua chave API, isso aqui é bem importante, né? Então chave API é de cada um, eu não estou colocando uma chave aqui da plataforma, né? Senão eu teria que cobrar mais caro ainda para usar. Então tem aqui a Anthropic, a OpenAI e o Gemini. Você pode colocar a sua chave. Eu recomendo colocar a OpenAI. Eu obtive melhores resultados com a OpenAI, mesmo colocando os modelos que tem ali dentro. Né, o modelo atual da OpenAI tratou melhor os aspectos aqui, mas a Anthropic também, o Cloud, que vai pegar o Sonnet 5 aí, também funciona muito bem. Né, mas é uma questão de né, preferência e vendo o resultado, a OpenAI é melhor. Então, se tu não tem conta ainda na OpenAI, não pagou nada, vale pagar, porque é uma experiência de aprendizado também sobre AI, né? Show? Então, essa configuração inicial, e aí tu parte para o teu perfil mestre. E o que tu carrega no perfil mestre, né? Então, tu vai carregar alguns arquivos aqui. Tu tem a opção de carregar, né? O que eu recomendo, né? Carrega o teu currículo em docx, né? E carrega teu perfil do LinkedIn, que tem como exportar lá no LinkedIn, até só mostrando aqui rapidamente, às vezes as pessoas não sabem onde está. Então, se tu vir aqui, ó, em recursos no teu perfil, tem a parte aqui de salvar como PDF. Aí tu só pede para tua IA, seja o Cloud ou o ChatGPT, para converter esse PDF em docx ou arquivo TXT ou MD para poder importar. Né? Eu fiz isso para economizar recursos de IA também na plataforma. Joia? Então, beleza, tu importou aqui, aí tu vai consolidar essas informações. O sistema vai fazer? Que, putz, é a primeira ajuda que tem, né? Então ele vai pegar o teu currículo, o teu perfil, e ele vai consolidar essas informações e ele vai dar ele vai dar um score, digamos assim, né? Não é, poxa, tão importante aqui, mas ele dá um score de completude de algumas questões que a IA aqui tem a IA tem, né, tem um prompt aqui por trás, né, que trabalha isso. Então ele vai dando alguns gaps aqui de atenção e você pode ir corrigindo, né? Então ele vai trazer um sobre aqui você, né, aqui já está aberto para edição, né? Pode falar já resolvi ignorar. E aqui tem as suas experiências e você vai adicionando as suas experiências e até foi separado aqui por bullets, né, experiências com métricas e experiências sem métricas, né? Então, muitas vezes a gente tem métricas, mas de alguns projetos que a gente fez, mas grande parte do que a gente desenvolveu na empresa acaba sendo sem métrica, né? E isso aqui corrobora, ajuda a ter mais aderência à vaga. Então, no esquema eu montei aqui separado e tu vai ter
suas experiências e depois que você verificar tudo, né? Então, a parte aqui de objetivos de carreira também não para ti, não é necessário, traços comportamentais. Então, é legal, mas não necessário, né? Tu pode ver as certificações, ficou tudo certo aqui, e aí tu salva. Se precisar editar, né? Tem os botõezinhos aqui de editar e tal, então tu pode entrar e fazer a edição, né? Então, cara, você faz o melhor que tu pode aqui, deixa realmente fiel, mas depois isso aqui, como eu falei, vai sendo enriquecido. E aí, como é que funciona? Beleza, meu perfil mestre tá ok. Aí você vai vir aqui no painel de vagas ou aqui no Workspace, vai lá buscar uma vaga aqui da InHire, por exemplo, perdão, deixa eu ver aqui se peguei da motorista PX, eu acho que eu já me candidatei a uma vaga, mas eu vou pegar uma outra aqui de Product Manager, que eu acho que tem aqui, Product Manager. Aqui, legal. Eu já me candidatei, mas eu vou usar ela como referência aqui. Então eu vou copiar, né? Poxa, pode trazer aqui sobre a empresa e tal. Bacana. Aí tu vai aqui e volta, né? Então posso colar aqui. Então aqui também tem um prompt, né? Que só vai fazer o scrap, vai pegar aqui as informações da vaga, né? Vai gravar. Poderia colocar o link? Sim, poderia, mas às vezes a IA não consegue varrer e pegar as informações da vaga, né? Então eu trouxe aqui para colocar analisando. Demora um pouco, né? Tem a conexão com a API, né? Tem muita coisa para melhorar também, mas essas análises, quando gera aqui que passa para lá, tem uma demora, mas funciona, é só aguardar, certo? Então aqui já fez a leitura, né? Pegou o nome da vaga, empresa, colado manualmente, né? Beleza, tem algumas observações aqui. E aí eu vou fazer aqui a análise de gap, né? Com relação a essa vaga. Então, vou analisar a minha compatibilidade, a compatibilidade do meu currículo hoje, que está no perfil mestre, com relação a essa vaga. Ele demora um pouco, depois eu vou ver se consigo cortar no vídeo, né, para ter o resultado melhor e essa gravação ficar mais rápida. Bom, aqui já trouxe, acredito que está gravando ainda, beleza? Então, o que o sistema faz, né? Então, confirme a sua experiência, né? Então, tu pode aceitar a sugestão, adicionar alguma informação e confirmar, ou não tem essa experiência. Então, ela faz uma varredura de tudo que está escrito na vaga, né? Então, que diz lá, ó, obrigatório, né? Então, pega como obrigatório, algumas questões obrigatórias, o que ela identificou na vaga lá que é desejável, e o que mais, né? É desejável e obrigatório, perfeito. Né? E questões que, por exemplo, que ele identificou, né, que precisam confirmar. Vamos lá, monitorar o KR, vou dar um exemplo aqui de coisa que só precisa confirmar, né? Então, monitorar o KR, KPI e outras métricas de produto, né, como CAC, LTV, churn e retenção. Então, ele achou aqui algumas questões do meu perfil, né? E aqui ele já fala o que a IA vai fazer. E aí, se eu, cara, que a IA falou que vai fazer, cara, estou de acordo, só vem aqui e confirma como está, né? E aí tu vai confirmando tudo aqui, né? Tu pode editar tal, e aí, se quiser, pode fazer edição também, né? Por exemplo, cliquei aqui em editar, mas eu quero cancelar. Bom, mas beleza. Aqui, então, como eu falei, as coisas que ele encontrou. E aí tu confirma. Por exemplo, putz, se eu lembrei de uma experiência aqui, o que ele vai fazer? Tu pode vir aqui e adicionar mais um contexto, né? Descrever o que aconteceu, né? Na empresa tal, fiz tal coisa, né? Obtive tais resultados, ou fazia. Ou tu pode até pegar aqui, ó. Capacidade de resolver de forma criativa. Então, resolvi de forma criativa alguns problemas com o produto Conta Azul Pro, um módulo financeiro de conciliação contábil. Pegando um exemplo aqui, e aí tu põe a empresa que foi, Conta Azul, né, Conta Azul Pro, até separei, né, tive duas experiências ali no Conta Azul, separei para saber onde adicionar lá no perfil mestre. Então aqui tu vem, confirma e ele vai adicionar lá no teu perfil mestre essa experiência. Já só não vou fazer aqui para não poluir o meu. Já está feito. E aqui o que ele não encontrou, né? Híbrido Joinville. Até aqui algumas coisas que ele pega, né? Então, isso aqui não faz sentido, não é uma experiência ou algum requisito. Coloca, não tem essa experiência, ele descarta e acabou. Certificado de produto também.
certificado de produto está lá em certificado, não é um requisito aqui, então eu não preciso ter ação, coloco não tem experiência, e aí eu venho aqui, cara, resolvi todos os problemas, adicionei o que tinha de gap, falei que não tinha, e aí eu posso ir para frente e gerar meu currículo no ATS. Então o que eu vou fazer? Para não poluir aqui, né, vou voltar no painel de vagas, vou pegar essa própria vaga que eu já fiz da motorista PX, que está aqui, né, vou abrir ela, né, posso pôr aqui nota, né, então aqui tem todo um aspecto se eu já apliquei ou não. Vou abrir ela aqui e o que seria o próximo step? Né? Ele vai me gerar esse currículo ATS friendly. Né? Então ele vai trazer aqui, ele vai pegar o que ele viu como mais aderente à vaga, que faz mais sentido, né? Às vezes ele não pega tudo e vai colocar aqui. Veja, tem até um teste aqui que acabou gerando, mas depois no docx que eu gerar eu posso eliminar, né? E depois corrigir isso também no perfil mestre, tirando esse teste que eu tinha feito. Cara, se eu achei algum problema, até tem aqui, né? Por exemplo, aquele teste ali estava errado. Então, poxa, venho aqui e excluo ele, né? Remover do meu perfil mestre também, se tiver lá. Então, ele remove, já diz como editado, e eu posso salvar aqui. Então, é uma feature de edição, né? De revisão, né? Que isso que é legal, né? A IA cria e aí você depois revisa se aquilo faz sentido de fato e utiliza. Então aqui faço a revisão de tudo que tem, joia. E aí, não tenho mais o que revisar, simplesmente vou vir aqui e vou baixar esse currículo, ele vai salvar e eu vou poder anexar lá na vaguinha da InHire aqui, né? Pronto, tá resolvido da InHire, né? E aí, cara, o que acontece? Eu não falei, né? Mas tem a nota TS aqui, então isso que é legal. É isso aqui que é bem bacana, acabei esquecendo de falar, né? Então, o que traz aqui decompõe em 4 aspectos, né? Então, keywords obrigatórios da vaga, né? O que foi encontrado e o que não foi encontrado, né? Então, algumas coisas não chega a ser um problema, né? Tudo bem. E tu pode também aqui no CV até essa na edição adicionar essa questão, salvar e seguir o barco, né? Então, diferenciais, né, encontrados aqui, né, soluções com IA, agentes de IA, SQL e tal, e ausente, né, certificação de PM3 ou Pragmatic Institute. Isso realmente não tem outras certificações na VAR, Intera, enfim, né? A aderência à experiência, pô, tá 94%, né? Olha, até dá um feedback aqui, né? Experiência sólida em gestão de produtos, né? E a estrutura, currículo estruturado em JSON, conforme o esquema solicitado, com resumo inicial, experiência, competência, formação e certificados. Cara, show de bola, né? E aqui tem um feedback de como foi gerado, né? Critérios de identificação com a vaga, né? Identificados na vaga. Então, foram esses critérios que ele viu e o que ele priorizou, né? É só um feedback aqui para você saber. Mas já, nossa, é fantástico. Se tu tem reduzido aqui, tu vai ser, poxa, não passei nessa vaga. E aí tem a questão do CV narrativo GUP, né? Que para essa vaga eu não gerei porque era pro InHire, né? Mas eu posso clicar aqui, gerar. E aí o que isso aqui vai fazer, né? Então, na etapa aqui do CV até friendly, né? Tudo que eu editar vai ser enriquecido no perfil mestre, então tudo que eu corrigi, tudo que ele pegou já de questões novas, né? Que eu confirmo que ele vê que não tem, vai sendo enriquecido. E aqui no CV formato GUP, né? Então ele vai consolidar esse CV que foi gerado aqui no ATS Friendly e vai também pegar o do perfil mestre para consolidar as duas questões, ver tudo e gerar um currículo otimizado para você pôr na GUP, levando em consideração todas as suas experiências. Por quê? Que nem eu falei antes, quando tu coloca na GUP, né, não é na hora que tu cadastra na vaga que roda o ATS, sim quando a vaga fecha. Então, ele tem que estar super completo, né? E aqui ele traz, né? Então, minha experiência agora, né, autônomo, então ele gerou isso aqui tudo para colocar lá na GUP. Então eu venho aqui, copio, e aí lá dentro da GUP vamos ver. Ih, eu acho que eu já saí aqui do site, infelizmente. Portal GUP, deixa eu ver se consigo entrar, né? Mas é naquela telinha aqui, né? Então venho aqui, tal, venho aqui em meu currículo e aí eu vou colocar. Até tá bem aqui no meu currículo. Era para ter mais. Eu tenho que revisar, eu acho que eu fiz e não salvei, porque tá muito pequenininho aqui, ó. Então se eu colar, ó,
traz bem mais rico. Eu preciso até atualizar isso, né? Não sei porque não tá. Ainda a última versão era para estar, então eu tô me devendo fazer isso também, né, para aplicar nas vagas. Joia? Então é isso que o sistema faz, e é assim que eu soluciono os problemas de se candidatar aí numa vaga para fins em Higher, Greenhouse e GUP e Solids, né? Então, lembrando, aqui tem muita questão de IA, né, por trás, né, os prompts. Então, tem prompt aqui no perfil mestre e tem os prompts, né, com guardrails e tudo mais, para gerar esse CV ATS friendly e o CV narrativo aí da GUP, digamos assim, né? Enfim, aqui no final, inclusive, tem as competências para você inserir lá na GUP, que ela pede, e o fale sobre você relacionado da vaga. Então, também isso aqui já fica pronto. Lógico, pode ler, revisar e aí colocar da melhor forma que você achar. Joia? Então, é isso, né? Encerrando aqui tem um guia de uso, né? Se tiver dúvidas, então explica sobre o perfil mestre, como é que é o fluxo, né? Então, a entrada na vaga, a análise de gaps, a geração da nota ATS ali, o currículo, e aí tu pode fazer o download ou gerar um currículo da GUP, né? E aqui eu explico o perfil melhor a cada candidatura, enfim, é só uma experiência do usuário que fala um pouco de créditos, né? Que é legal ler. Tu usa a tua chave API, aqui ele fala para onde tu começar. Então, um pouco de experiência do usuário que eu fiz minimamente, né, junto com os primeiros passos aqui para você usar. E eu não falei, né, mas tem um funil de candidaturas, tem um painel aqui de vagas, onde tu faz a gestão de tudo que tu se cadastrou, né, todas as vagas que tu se cadastrou, as empresas, a plataforma. É que hoje não tem isso no mercado também, cada plataforma tem a sua vaga. E aqui tu pode adicionar notas, enfim, e ver a candidatura aí que tu fez os que eu chamei de artefatos aqui, né, os currículos. Joia? Então é isso, né? E aí, para encerrar aqui, né, fechando aqui a solução que eu fiz, a minha ideia, né, é a gente então, aqui a minha ideia, né, é trazer essa solução para o mercado, para as pessoas que estão buscando vagas, né, para sair um pouco da frustração de não passar nem no primeira etapa, né, desses sites, mas muito no sentido também, né, de colaborar com os produtos da GUP, da Solids, né, que eu vejo no mercado que tem esses gaps todos que eu trouxe aqui. Eu acredito que tudo que eu fiz aqui é super possível todas as empresas fazerem, darem esse auxílio do colaborador, basta ter uma squad, mesmo que seja pequena, de experiência do candidato, né? Então, aqui fica uma sugestão, um pedido de quem puder compartilhar, ou quiser compartilhar, conhece alguém dessas empresas, compartilhar com eles esse vídeo, né? Então, essa solução compartilhar também com recruiters para eles terem um entendimento também de por que às vezes não encontram as pessoas adequadas, né? E principalmente com quem quer, quem precisa dessa solução está buscando uma vaga, certo? E pode se beneficiar disso aqui de uma forma muito rica, né, enriquecedora aí nesse momento aí de transição de carreira, né? O que vale lembrar aqui também, né? Então, é... ah, esse foi o vídeo, né, de falando do produto, né? Então, eu vou gravar um próximo vídeo essa semana para explicar como eu criei esse produto com IA. Então, você pode ver que é um produto SaaS B2C, desculpa, SaaS B2C, onde tem todas as funcionalidades de qualquer produto, né? Tem login, tem configurações, né? Tem excluir meu perfil, enfim, e como é que eu criei tudo isso no banco de dados. Então, se está curioso também para saber como que é essa nova dinâmica de trabalho com IA, de não criar só protótipos, né? Mas sim produtos funcionais, né? Então, tem muitos aspectos para explorar. Então, vou gravar essa semana e quinta-feira eu vou postar para vocês verem. Então, de momento, obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!